Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Marcília, aluna do terceiro período de História na UENG Carangola. Juntamente com os meus colegas Sandro, Digiane, Eric e Camila, entrevistaremos Joane Vitória Bastos, que é uma mulher negra, trans, educadora social, pedagoga, atualmente graduanda em Educação Inclusiva e Diversidade. Também é afrotransfeminista, consultora de gênero, sexualidade, relações étnico-raciais, coordenadora temática no Instituto Brasileiro Trans de Educação, faz parte do coletivo de mulheres negras Carangola e é muito atuante na nossa querida UENG. Agora, caros ouvintes, para darmos início à nossa entrevista, passo a palavra para a Digiane. Olá, meus amigos, olá, ouvintes. Como a Marcília me apresentou, eu sou a Digiane e vou estar conduzindo as perguntas para a professora Joane. Professora Joane, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast. E eu vou começar com a primeira pergunta. Professora, como a senhora se identifica em termos de cor e etnia? E como essa identificação evoluiu ao longo do tempo na sua vida? Olá, a todos que estão ouvindo, ouvintes, aqueles que chegaram aqui, aqueles que estão chegando, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, tá bom? Primeiramente quero agradecer, o convite e dizer que meu nome é Joane Victória Viana Bastos. Resumidamente, me atendo por Joane Bastos. Utilizo o pseudônimo de Joane Ingola Bastos, fazendo referência à minha ancestralidade, aos que vieram antes de mim. E respondendo essa primeira pergunta, a minha identificação étnico-racial se deu de forma afirmativa somente a partir dos 17 anos. 17, 18 anos. Não me recordo. Não foi por aí. Na verdade, eu lembrando que agora ela começou de fato esse meu empoderamento no sentido de entender a importância, entender o que é raça, o que é etnia, o que é Brasil e o que é processos históricos dentro do mundo. Eu vou começar a me afirmar enquanto negra a partir dos 23 anos de idade. Hoje eu tô com 32, vou fazer 33. E é a partir do momento que eu começo a me identificar como uma cidadã negra, a partir de um processo também de afirmação da minha identidade física, da minha identidade de assumir o meu cabelo, de parar de alisar o meu cabelo, porque antes eu vivia, como eu sou uma pessoa negra de pele clara, como eu alisava o meu cabelo, então eu passava ainda pela visão,
das pessoas no cotidiano como morena, né? E aí eu não me entendia como negra. Apesar de ter um nariz negroide, o fenótipo negroide, ou seja, o nariz achatado, né? E é também importante mensurar que não são todas as etnias negras que têm o nariz achatado, né? Tem etnias negras que têm o nariz afinalado. Não é uma característica fenótipica somente de pessoas brancas, eurocentradas, enfim, de etnia branca, caucasiana. Mas como eu tenho meu nariz achatado, mesmo assim eu era lida como morena por conta do tom de pele mais claro, sabe? Então, a questão da cor da pele, no nosso país, existe uma questão racial muito vinculada à questão fenótípica, né? Ou seja, as pessoas ainda associam ser negro somente as pessoas que têm a pele escura e quem tem os traços fenótipos negroides, que assim podemos dizer, né? Então eu consigo, a partir desses anos de 2012 para 2013, consigo fazer um movimento de começar a partir daquele movimento de assumir o cabelo natural, o movimento negro, sobretudo de mulheres negras, começa a fazer contato com várias influenciadoras digitais, né? Que naquele tempo começam a produzir conteúdos no YouTube, ensinando como se cuidar do cabelo e etc. E a partir dali eu me vi num cansaço de alisar o meu cabelo e também numa necessidade de conhecer quem eu de fato sou, né? Conhecer quem é, né? Essa sujeita, essa pessoa, quem que eu sou, né? Quem eu sou de verdade, né? Qual que é a minha raiz, né? E aí a raiz do cabelo, né? E aí tudo isso. Aí a partir do momento que eu assumo o meu cabelo crespo, né? De curvatura tipo 4, né? Meu cabelo é uma mistura de tipo 4B com 4C. E aí, a partir daí que eu assumo esse, essa parte da identidade negra, eu começo a ser não lida mais como morena, eu passo a ser lida como negra, né? E é muito engraçado porque como que um traço negroide que as pessoas percebem, né? Elas começam a te ler de outra forma. E ali, a partir desse momento, eu começo a perceber as nuances do racismo atuando de maneira mais potencial na minha vida. E, em sua opinião, quais são os desafios mais significativos que as pessoas negras e pardas ainda enfrentam no Brasil atualmente? Acredito que é importante frisar que, primeiramente, negros são a junção de pretos e pardos, segundo o IBGE, né? E essa conquista, para se chegar a esse consenso dessa categoria, demandou uma vasta produção acadêmica, tá? Para ter se chegado a essa identidade, né? Racial, de negros que são pretos e pardos. Houve uma
um grande investimento em engenharia política nesse sentido. E aí não sou eu que estou dizendo, isso é até mesmo a grande intelectual Sueli Carneiro, histórica no Brasil e referência, né, do movimento, né, pela igualdade étnico-racial, né, uma grande lutadora. Ela afirma muito sobre isso, né? Então, assim, para o IBGE reconhecer que negros é a junção de pretos e pardos, precisou ter muito engajamento político, da engenharia política e, e uma luta muito grande do movimento negro intelectual para poder chegar a essa categoria política, né? E aí é importante falar que o processo de embranquecimento, né, com a eugenia, né, no nosso país, então ela acabou fazendo uma tentativa de divisão, né, da identidade negra, né? Por isso que ainda muitas pessoas no Brasil ainda têm dificuldade de se autodeclarar negro, né? E muitas vezes não sabe, né, desse dado, né, de que negros são pretos e pardos, né? Então, só para deixar isso bem escurecido, né, que os desafios, né, que as pessoas negras, né, elas têm um desafio sócio-histórico, né? O pós-abolição não deu condições nenhuma de subsistência, de manutenção da sua sobrevivência. Então, aconteceu que houve a falsa libertação, que não foi uma libertação, né, dos escravizados, né, que não eram escravos, eram escravizados. E para ter acontecido esse processo todo, houve muita luta, muita luta de várias lideranças quilombolas, vários quilombos, várias revoltas, né, no Brasil todo, né, de norte a sul. Como vê a representação de pessoas negras e pardas na mídia, na cultura popular e na política brasileira? Você acredita que essa representação tem mudado para melhor? Eu acho que é um perigo muito grande essa questão da representação e essa palavra representatividade, né? Por quê? Porque nem sempre uma pessoa negra e indígena vai representar com compromisso e responsabilidade social a sua categoria de luta, né? Então, assim, é um perigo muito grande, porque eu vou falar, eu, Joane, não represento todas as mulheres negras, né? Ou todas as mulheres negras que se identifiquem como afro-indígenas, e também não respondo por todo o resto de outra categoria que eu faça parte. Isso é extremamente impossível, né? Agora me colocar num papel de que ela vai representar. Não. Eu posso ser uma porta-voz, mas eu não tenho como. A gente não dá conta de representar o todo, né? Fulano tá lá, tá representando os negros, tá representando os indígenas. Será que tá mesmo? E quais aspectos da cultura afro-brasileira considera mais importante e por quê?
eu acredito que os aspectos mais importantes sejam de fato os valores ancestrais, né? Então, os valores que aqueles mais antigos deixaram e deixam, né? A cada década, né? E que se passa, né? Que se passou. Eu acho que os valores da oralidade, dos contos, né? Das histórias passadas, né? Oralmente, das vivências, né? Da musicalidade, da religiosidade, da espiritualidade. Eu acho que são coisas muito profundas, de uma dimensão, de uma magnitude muito significativa que a gente precisaria conhecer, né? E saber o que é o histórico, o holocausto, né? Brasileiro da escravização, do processo de escravização. Como você se sente em relação aos diferentes termos usados para descrever pessoas negras no Brasil, como preto, pardo, negro e afrodescendente? Existe algum termo com o qual você se identifica mais ou menos? Preto, pardo, negro e afrodescendente. Olha, sou afrodescendente porque é óbvio, né? É lógico, né? Que se olhar para mim, vocês vão ver que eu tenho, né? A minha raiz afrodescendente mesmo, né? Africana, né? De alguns povos, talvez de Angola, talvez de Guiné, de Senegal, enfim, não sei, né? Isso precisa ser feito talvez esse teste do gene e tal, mas enfim, a gente sabe que é descendente de algum desses povos de África. Você acredita que esses termos têm implicações diferentes em termos de identidade e percepção social? Poderia explicar como? Claro que tem implicações diferentes, né? E na percepção, na implicação social, com certeza, claro, é óbvio, né? Como eu havia dito, depende do contexto, né? Por exemplo, assim, a gente vê que tem gente que tem medo de falar que o outro é negro, falar, olha, você é negro. E tem gente que tem medo de se autodeclarar como negro e não gosta de ser autodeclarado como negro. Gente, é só a gente parar para pensar. Quando falam que eu já ouvi isso, né? Imagino que alguém já deve. Muitas pessoas aqui no Brasil já ouviram algo sobre o tipo, né? Ah, preto não gosta de preto, não. Você já viu? Preto não gosta de preto, não. Preto não gosta nem de que fala que ele é preto. Gente, quem em sã consciência né, de fato, num contexto de negação de uma identidade, vai querer assumir-se uma identidade que é negada por uma sociedade, né? Quem em sã consciência dentro de um contexto desse vai querer ser preto? Não vai. Isso é óbvio. A psicanálise até Franz Fanon ajuda até a pessoa a entender, né? Sobre isso. Virginia Bicudo, outra que contribuiu também para a psicanálise, enfim. Então, quem vai querer se identificar com uma identidade que é renegada pela sociedade? Não vai querer. Então vai querer se identificar com outro termo menos pior, né? Talvez como moreno jambo, essas várias identificações, né? Então vai muito do contexto também do que está sendo posto e falado.
Por exemplo, né? Eu já ouvi falar assim, é aquele escurinho, aquela escurinha. Gente, escurinho, escurinho, isso é ridículo, né? Isso é uma forma muito eufemista de tentar minimizar uma identidade, sabe? Porque acredita-se que não vai ofender, mas a própria forma de se referir a uma pessoa que representa um grupo já é uma forma preconceituosa de se dirigir uma pessoa. Então eu acredito que a forma mais respeitosa de falar com uma pessoa é perguntar, olha, como que você se identifica? Pronto, né? A pessoa, a partir do que ela se identifica, do que ela trouxer, perguntar para ela como que ela se identifica, e a partir do que ela trouxer como resposta, a gente se situar a partir da resposta da pessoa. Porque se ela te responder que ela se sente confortável de tal forma, então vamos tratá-la de tal forma, como ela se sente confortável, como ela se define. E se ela não se identifica como pessoa negra, mesmo assim, ela o sendo, vamos respeitar, né? Não cabe a nós, né, a determinar que tal pessoa deva se identificar e deva se reconhecer de tal forma que possivelmente ela seja, mas se ela não quer se identificar de tal forma, tudo bem, é direito dela, né? Mas eu acredito exatamente assim, porque é o que eu já vi, já vivi, já vi outras pessoas passarem, né? Então, infelizmente, tem muita pessoa negra que renega a sua própria identidade. Mas isso tem uma resposta, né? É uma resposta que a psicanálise ela vai ajudar a responder isso, né? E é como eu já mensurei aqui, quem é que vai querer ser de tal grupo étnico, sendo que existe uma sociedade culturalmente racista que renega a essas pessoas. Então, hoje a gente vê com mais veemência que as pessoas estão se autodeclarando, né? Como negras, pretas e pardas, né? E até como indígena, coisa que há um tempo atrás não se via as pessoas terem orgulho das suas histórias, dos seus antepassados e olha, de bater no peito e dizer, olha, eu sou assim, eu vim desse grupo, né? E eu sou e ponto final. Mas é muito bonito ver, mas também é muito triste perceber que muitas pessoas acabam sucumbindo à violência psicológica que o racismo ele acaba causando nessas pessoas. Então é preciso de muito tratamento psicoterapêutico para tentar, né, lidar com isso e enfrentar isso, né? E eu acho que continuo acreditando que educação sobretudo se aproximar dos movimentos sociais no processo de acolhimento, no processo de se abrir, né, para poder entender da sua própria história, ainda é um caminho de que não se tem mais volta, né? A gente descobre quem nós somos, a gente descobre nosso pertencimento e a gente acaba criando um novo imaginário para nossa própria autoestima, né? Para a construção de uma autoestima e rompimento do racismo da nossa vida, né? A gente acaba criando outra postura mesmo. É isso.
E como você vê o papel do movimento negro na luta por igualdade e justiça no Brasil? Você participa ou apoia algum grupo ou iniciativa específica? Eu participo sim, né? Eu faço parte do coletivo Mulheres Negras Carangola, aqui do município de Carangola. E iniciativas que eu ajudei a construir, a fundar, o COMPIR, né? Que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, né? No município de Carangola também, né? Eu estou conselheira no segundo biênio, né, do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. E acredito que o movimento negro é quando pessoas se juntam por um objetivo em comum, né? Pessoas negras são iguais? Jamais são iguais, nem as pessoas brancas são iguais, quem dirá as pessoas negras, né? Então, é um grande mito achar que é um tabu muito grande achar que todo preto e preta, pardos e pardas são iguais. Pessoas negras são diferentes, né? Sobretudo tem recortes específicos, né? Pessoas negras podem ser bissexuais, homossexuais também, podem ser lésbicas, podem ser pessoas transgêneras, podem ser pessoas PCDs, né, portadores de algumas deficiências. Pessoas negras podem ter transtornos também, né? Podem ser autistas, enfim, né? Pessoas negras não são únicas, né? Somos múltiplos e múltiplas, e temos vários talentos, né, também, né? Nós somos seres humanos, né? Independente de qualquer coisa. Então, às vezes, quando as pessoas falam, ai, para que dia da consciência negra? Deveria ter o dia da consciência humana. Bom, enquanto a consciência humana ainda não for palpável, né? Enquanto ainda estiver morrendo muitos negros e negras indígenas, então aí vamos ter muito mais a necessidade de reafirmar que é importante ter o dia de refletir sobre o Dia da Consciência Negra e Dia dos Povos Indígenas e Originários no Brasil, e os dias que forem necessários a gente rememorar e relembrar e comemorar e falar sobre eles, não só nas datas, mas também como em qualquer situação e no ano todo, né? Professora Joane, o que você espera para o futuro da negritude no Brasil? Quais mudanças ou avanços você gostaria de ver nos próximos anos em termos de políticas públicas, educação e representatividade? Olha, políticas públicas que de fato vão na raiz dos problemas, né? Que deem condições das pessoas negras e afro-indígenas de habitar, políticas públicas que dê condições das pessoas negras a não sofrerem racismo, ou se sofrerem racismo na escola, na educação, que possam ter um amparo do Estado, né? E também possam haver, né, nas escolas, né, projetos de educação permanente sobre direitos humanos e promoção da igualdade racial na escola, né? Que tenha um plano pedagógico para discutir sobre essas questões práticas de educação antirracista, né, que possa se celebrar a diversidade étnico-racial nas escolas, né? Ou seja, é com informação e projetos educacionais
e que a gente vai conseguindo desmantelar e quebrar as forças do racismo, né, na nossa sociedade. No âmbito político, eu acredito de políticas públicas, acredito que é mais investimento, né, em política de promoção de igualdade racial como um todo. Acho que essa representatividade, como eu havia respondido em outra pergunta, ela é um perigo, porque não é só pegar uma pessoa negra ou indígena e colocar ali e falar: olha, nós somos inclusivos, temos um negro na equipe, temos uma indígena na equipe, nós fazemos a representatividade. Não, a representatividade que eu acredito é quando existe de fato o comprometimento social com as lutas com as lutas sociais, os movimentos sociais a qual essas pessoas vêm, né? Então, para mim, representatividade por representatividade, ela esvazia muito um debate mais sério, qualificado e necessário para se fazer justiça social, nem que seja o mínimo dela, né? Então, é isso. Pessoal, nosso programa infelizmente está chegando ao final. A gente espera que tenha sido proveitoso para quem nos acompanhou e queremos agradecer à professora Joane por compartilhar suas experiências e seus insights conosco. Foi uma conversa extremamente enriquecedora e importante. Eu que agradeço, né, mais uma vez, né, a oportunidade da gente estar trocando uma conversa muito importante, né? E dizer, né, que, né, dizer para todo mundo que for ouvir que não é moda, né, não tá na moda falar sobre preto, nem sobre racismo, nem sobre relações étnico-raciais. E se a gente está falando sobre isso hoje é porque existiu muito sangue derramado, muita luta para que hoje uma mulher negra, transexual e travesti, mulher trans, hoje possa, né, enquanto pedagoga, educadora social, que está gerente de um centro de convivência, cultura e equipamento da saúde mental, esteja hoje, né, com seus 32 anos de idade, compartilhando conhecimento com vocês. Espero que vocês possam serem multiplicadores, né, desses conhecimentos, né, do que eu falei aqui, né, do que eu citei, né, e que a gente possa se atentar que racismo é crime, né, e tem a prescrição legal sobre o racismo e da pena, né, e precisamos, né, ser antirracistas, né, nós não queremos mais uma sociedade onde, para muitos, né, ainda seja pouco, né, e para poucos ainda seja muito, né? E é isso, viu? Um abraço para todo mundo. Vou deixar minha rede social. Meu Instagram é bastos.joane. Estou aí à disposição para a gente trocar mais conhecimento, quem sabe formações, porque também sou consultora em gênero, sexualidades e educação étnico-racial, e que a gente possa sempre fazer um debate qualificado de conhecimento, não é isso? Então é isso que eu espero, né, que a gente possa ocupar mais os lugares, passar a nossa mensagem, que nossa mensagem seja sempre de jogar luz sobre as sombras, né?
e que possamos caminhar por uma sociedade que preze pelos valores da justiça e da equidade e da igualdade. É isso. Grande abraço, obrigada pela oportunidade. Esse foi um podcast produzido para a disciplina de Relações Étnico-Raciais do curso de Licenciatura em História da UENG Carangola, ministrado pela professora doutora Luciana Narciso. Participaram da produção do programa os alunos e alunas do terceiro período do mesmo curso, Camila Roça, Digiane Paoli, Eric Jorge, Marcília da Silva e Sandro Hoskin de Souza. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.